Amém, gente. Vamos orar, né? Para a gente começar, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui reunidos mais uma vez. Obrigada por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Queremos pedir a tua direção sobre a nossa aula, sobre esse tempo de estudo, Senhor, que teremos. Queremos também, Senhor, pedir que o teu Espírito nos capacite, ó Deus, a desenvolvermos aquilo que precisamos, Senhor. Ó Pai, e fazermos com alegria, fazermos com o melhor que nós temos, sabendo que tudo que nós, ó Deus, venhamos a fazer tem que ser para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos o teu auxílio, Senhor, e a tua direção sobre esta noite, sobre esta aula, sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, em todas as coisas. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Então, vamos lá, né? Vamos Não, pode desligar. Não desliga, não. O microfone vamos continuar. Fala aí. Tá verdinho, mas tá Tem ouvindo. alguém hoje na aula que não estava na aula passada? Sim, Johnny? professora. Johnny e Renato. Renata, pronto, Johnny e Renata. Só vou passar para vocês, né, a data para a entrega do projeto. Eu não sei se vocês já estão sabendo, né? Que é o dia 23, né, de setembro, minha gente. Hã? Não é, o projeto não é em dezembro, não, amada. Não, o projeto, pronto, é isso aí que foi muito boa a sua colocação, Silvana. O projeto é uma coisa. O trabalho de conclusão de curso é outra coisa. Então, em setembro, dia 23, vocês têm que me entregar o projeto, que é isso que a gente está aprendendo aqui nessa disciplina, tá? Porque o projeto vai ser o norteador do trabalho de vocês que tem que ser entregue em dezembro. E aí, esse trabalho de dezembro, vocês podem escolher entre um artigo científico ou uma monografia, tá? Então, esse projeto, que é o que a gente está aprendendo aqui nessa disciplina, vocês vão desenvolver sozinhos, vamos dizer assim, né? Já o artigo ou a monografia, vocês vão fazer junto com o apoio do orientador de vocês, tá? Então, quando você desenvolver o seu projeto nessa disciplina, que estiver prontinho, procure o seu orientador, mande o projeto para ele, né? Para ele ver a ideia que você teve, e aí, a partir daí, vocês vão trabalhar juntos para desenvolver lá na frente o artigo ou a monografia. Tá certo? Tranquilo, Silvana? Beleza, né? Aí, Johnny e Renata, né? Eu falei para o pessoal na semana passada, só relembrando para todo mundo. Vocês irem lá no grupo que tem uma lista dos alunos da disciplina, né? Então, todo mundo coloque lá, porque quando for próxima aula, eu vou trazer o cronograma dos horários de cada um de vocês para a gente fazer monitoria individual. Tá certo? Então, aproveita a aula de hoje e a próxima aula também para pensar no seu tema, para começar a escrever o seu projeto, porque é no momento de escrita que vão surgindo, né, as dúvidas, pode surgir alguma dificuldade, e aí na monitoria individual a gente vai conseguir, né, tirar a dúvida e eu vou poder ajudar vocês de uma forma mais individual. Porque, assim, no geral, a gente não consegue, às vezes, fazer, né? Então, eu vou mandar a próxima aula, eu vou mandar os horários de cada um. E aí, gente, nós temos que ser, assim, britânicos, né? Quanto ao horário. Porque se eu colocar lá, né, Silvana, 7h30 até 7h45. Então, Silvana,
a gente tem que ser pontualíssimo para não atrapalhar os outros, né? Que pode prejudicar os nossos colegas. Tá certo? Então, eu falei você, Silvana, mas foi só exemplo, viu? Do aleatório. Então, as 2 últimas aulas serão monitorias individuais. Aí foi aquela coisa que eu falei semana passada. Terminou a sua monitoria, não significa que você agora está livre para tomar açaí na praça, né? Ou para dormir. Significa que esse tempo você vai desenvolver o seu projeto. Né? Vão aproveitar esse tempo para desenvolver. Então, assim, está tendo muito tempo para fazer projeto. Como eu falei, né? Não, por favor, não atrasem. Porque depois do mês de outubro, a minha vida vai mudar radicalmente, né? Que em novembro eu vou ganhar neném, se Deus quiser. Então, eu preciso já corrigir esses projetos de vocês, lançar a nota e prestar conta do seminário. Eu quero fazer tudo antes da minha filha nascer, tá certo? Então, por favor, né, vamos colaborar com o prazo, ok? Amém? Então, vamos aqui iniciar, né, a nossa aula. A gente, semana passada, começou a Travou, Débora. Gente, vocês estão me vendo? Agora sim. Hoje travou, foi tudo aqui. Deu um negócio, tudo. Pense. Misericórdia. Vamos lá. Abriu aí. Abriu sim, missionária. Só precisa expandir. Oi? Ele abriu na tela como está aparecendo para você, mas não expandir. Agora sim. Agora foi, né? Pronto, joia. Então, só para a gente relembrar bem rapidinho que a gente viu semana passada, né? Então, você que vai escrever o projeto, todo mundo que vai escrever o projeto, primeira coisa, uma das primeiras coisas é definir o título do seu projeto, né? O tema. Como a gente viu, procurar escrever um título que não seja muito extenso, que não tenha palavras muito complicadas, que seja um título objetivo e claro, né? E aí, se desejar, se for necessário, utiliza-se o subtítulo também. Não é obrigatório fazer subtítulo, mas se quiser, né, se você julgar necessário, pode acrescentar o subtítulo também. Eu já tenho recebido algumas pessoas falando comigo no privado. Algumas não, na verdade, foi uma pessoa que falou comigo no privado, né? Já mostrando ali a proposta de título, né? E muito bom, por sinal. Então, se vocês quiserem, né, ajuda também nisso aí, pode falar comigo lá no WhatsApp. Às vezes eu demoro, mas eu respondo, tá certo? Então, aí a gente viu a introdução, como eu falei para vocês. A introdução que a gente vai fazer nesse projeto é uma apresentação do seu trabalho. Então, não precisa ser uma introdução extensa. Uma introdução ali de um parágrafo já é suficiente. Então, peguem lá o projeto que eu mandei no grupo, o projeto modelo que eu mandei, né? Dê uma lida, veja como desenvolver a sua introdução. E aí, depois da introdução, a gente partiu, então,
para a justificativa. E a justificativa você vai dizer o porquê de ter escolhido aquele tema, né, de ter escolhido aquele assunto para o seu trabalho. E aí, não basta só você colocar assim. A escolha do tema é porque eu me identifico muito com o assunto. Ou a escolha do tema é porque eu já tinha 5 livros sobre esse tema e aí resolvi usar esse livro. Não, você tem que trazer uma justificativa, né, bem elaborada, lembrando que no projeto a gente usa uma linguagem científica, né? Então, o projeto não é o mesmo que escrever um sermão, não é o mesmo que escrever uma meditação, não é o mesmo que escrever uma carta, né? No projeto, a gente tem que usar uma linguagem científica, uma linguagem bem formal, tá? E aí você vai trazer o porquê de ter escolhido aquele tema. E aí o porquê pode ser uma necessidade que você observou na sua igreja local, pode ser um assunto que você vê que há muitas controvérsias sobre ele, ou é um assunto que é mal compreendido ainda por parte dos cristãos. Então, tragam justificativas plausíveis, vamos dizer assim, para a escolha do seu tema, tá? Então, depois da justificativa, você vai trazer a problematização. O que é a problematização? É o problema que você se propõe a resolver no seu trabalho, né? Então, tem o tema. Você já fez a sua justificativa. Então, qual é a problemática? Qual é a pergunta que você quer responder no seu trabalho, né? E aí, eu trouxe até o exemplo do meu projeto, do Betel, do Seminário do Betel, onde eu falei sobre a paternidade de Deus. E aí o problema era, será que os cristãos desenvolvem um relacionamento adequado com o Pai Celestial? Né? Esse era um dos problemas. Outro problema, a paternidade, qual é a extensão da paternidade de Deus, biblicamente falando? Né? Então, isso eram as perguntas que eu me propus a responder no meu projeto. Então, vocês têm que pensar também nisso. Né? Qual é o problema que vocês querem resolver? Depois disso, a gente viu os objetivos. Então, os objetivos se dividem em 2 tipos, né? O objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo geral é aquele objetivo que vai abranger todo o seu trabalho, né? Então, é uma visão global do seu trabalho. Qual é o objetivo, vamos dizer assim, maior do seu trabalho? Esse é o objetivo geral. E os objetivos específicos são aqueles objetivos que vão partir do geral, né? Mas que você vai desenvolvê-los ao longo do seu trabalho. Quem for optar por fazer uma monografia, preste atenção nisso agora. Eu acho que eu esqueci de dizer semana passada. Quem for optar por fazer uma monografia. Ô, minha gente, só uma pergunta. Eu estou gravando, não estou? Está, professora. Tá? Está aparecendo aqui que essa reunião está Tá? gravada. Ah, ótimo, obrigada. Então vamos lá. Quem for fazer monografia, preste bastante atenção nisso. Quando você for desenvolver os seus objetivos específicos, cada objetivo ele vai nortear um capítulo da sua monografia, certo? Ou 2 objetivos específicos vão nortear um capítulo da sua monografia. Então, digamos, você fez o objetivo geral, fez os objetivos específicos.
Esses objetivos específicos, você está mostrando ali, mais ou menos, como vai ser a divisão do seu trabalho. Aquilo que você vai trabalhar em cada capítulo, tá? No artigo já é um pouquinho diferente, porque a gente não trabalha com capítulos no artigo, né? A gente vai trabalhar com pontos, né? Pode trabalhar com pontos. E aí, cada objetivo específico também vai nortear um ponto, vamos dizer assim, um ponto do seu artigo, tá? Compreendido essa parte? Então, só lembrando, quando vocês forem escrever os objetivos, tanto geral como específico, lembre-se de iniciar com verbos no infinitivo. Então, aqui no slide, tem vários verbos que vocês podem utilizar, né? Então, pesquisar, inventariar, diagnosticar, sugerir, definir, apontar, caracterizar, relacionar, difundir, realizar, analisar. Então, são verbos que vocês podem estar utilizando. Podem usar outros, se vocês quiserem. Mas esses verbos têm que estar no infinitivo, certo? Tanto no objetivo geral, quanto nos objetivos específicos. Depois disso, a gente viu o referencial teórico, né? Então, nós combinamos semana passada que o mínimo para o referencial teórico do projeto de vocês são 2,5 páginas, né? Tá todo mundo lembrado disso também, né? 2,5 páginas, no mínimo, tá? No mínimo, pode ser mais. Mas também não façam muito extenso. Não há necessidade de fazer, nesse momento, no projeto, um referencial teórico com 6 páginas, né? 5 páginas. Não há necessidade disso. Então, 2,5 páginas, 3, né? Já dá para você fazer um bom referencial teórico no seu projeto. E aí, nesse referencial, vocês vão apresentar um pouco, né, da teoria que vocês vão usar. Não dá para, nesse referencial, vocês colocarem tudo. Vai ser só uma prévia daquilo que vocês vão estar desenvolvendo no artigo, futuramente, ou na monografia, ok? E aí, nós paramos semana passada na metodologia, tá? Então, a metodologia, o que é a metodologia, né? Você vai apresentar quais serão os métodos que você vai utilizar, né? O procedimento metodológico que você vai utilizar na produção do seu trabalho. Então, você vai dizer quais foram os instrumentos que você utilizou, né? Quais foram as etapas da elaboração do seu trabalho. Tudo isso vai ser apresentado na metodologia. Agora, veja, quando vocês forem desenvolver a metodologia, não é só dizer assim, neste trabalho nós vamos usar livros, artigos, revistas e pronto. Não, você tem que fazer como é que eu vou dizer? Vocês têm que fazer gente, pelo amor de Deus, fugiu a palavra. Você tem que dizer o porquê que você está utilizando aquela metodologia, tá? Não é só dizer no seco. Quando eu mostrar o exemplo, vocês vão entender melhor. Então, dentro da metodologia, nós temos vários procedimentos metodológicos. Pelo menos uns 3 a gente tem.
E aí, esses procedimentos metodológicos, eles vão indicar como vocês vão realizar essa pesquisa e quais serão as etapas e os procedimentos dessa pesquisa. Então, veja, se você, dependendo do tipo de pesquisa que você utilizar, existe um procedimento metodológico diferente. Então, nós temos aí 3 tipos de pesquisa. A pesquisa exploratória, descritiva e a pesquisa explicativa. E tem também a pesquisa experimental, né? Já adianto para vocês que o tipo de pesquisa que todos vocês vão utilizar é a pesquisa descritiva. Então, já anotem aí. Lá na metodologia do artigo, do projeto, coloquem lá que a sua pesquisa, ela se enquadra como uma pesquisa descritiva, certo? Descritiva. Aí a gente vai ver cada um desses tipos de pesquisa. Então, a pesquisa qualitativa, né? Qualitativa, que é a pesquisa que vocês vão fazer. Então, veja, quanto à abordagem, a pesquisa de vocês é qualitativa. Quanto aos objetivos, ela é uma pesquisa descritiva. Certo? Então, é uma pesquisa qualitativa e descritiva. A pesquisa, todos vocês vão fazer esse mesmo tipo de pesquisa. Uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa descritiva. Certo? Então, na pesquisa qualitativa, você não vai se preocupar com a representatividade numérica. Então, a preocupação da pesquisa qualitativa não são números. De forma geral, na pesquisa qualitativa, você faz um estudo de caso ou uma pesquisa bibliográfica, que eu acredito que a maioria aqui vai fazer uma pesquisa bibliográfica, tá? E eu até recomendo que faça pesquisa bibliográfica, porque ela é bem mais simples de ser desenvolvida, tá bom? Então, a pesquisa qualitativa, ela é aquela que a gente produz nos cursos de graduação e especialização. Então, o nosso curso é um curso de graduação. Por isso que a gente faz uma pesquisa qualitativa. Nesse tipo de pesquisa, a gente não vai fazer experimentos, a gente não vai levantar dados numéricos, tá? A gente não vai fazer nada disso. A gente vai mostrar o porquê das coisas a partir do que outros já falaram antes de nós. O que eu falei semana passada. Nenhum de nós aqui vai inventar a roda, vai descobrir o fogo, vai apresentar um conceito novo na teologia, né? Vai resolver o problema do calvinismo e do arminianismo. Nenhum de nós vai fazer isso aqui. Porque a nossa proposta, enquanto curso de graduação, não é essa. Lá na frente, quando vocês forem fazer um mestrado, né, um doutorado, aí sim, vocês vão apresentar novas teorias, novas ideias, tá? Por enquanto, a gente só vai falar daquilo que outras pessoas já falaram, ok? Existe também a pesquisa quantitativa. Essa pesquisa aqui, vocês não se preocupem, porque a gente não vai utilizar. Ela se propõe a trazer estatísticas, resultados, dados, né? Realmente você vai para campo, você faz uma pesquisa, né? Você é um observador. Você tem um número muito grande de dados para analisar. Então, esse tipo de pesquisa aqui já é para o mestrado e para o doutorado. Então, não se preocupem quanto a isso. Foquem na pesquisa qualitativa, tá?
Eu só estou dizendo assim a nível de conhecimento para vocês. Então, a gente viu os tipos de pesquisa, né? Você já sabe o que é pesquisa qualitativa. Quanto aos objetivos, nós temos 3 tipos de objetivos. Nós temos a pesquisa exploratória, que tem o objetivo de trazer uma maior familiaridade com o problema, né? Então, vai construir hipóteses. Essa pesquisa exploratória, ela é algo, vai apresentar algo novo, algo pioneiro. Então, tá dentro de mestrado e doutorado. Vocês também não vão fazer isso. Vocês vão fazer a pesquisa descritiva, tá? Então, esse é o tipo de pesquisa de vocês, quanto aos objetivos. Então, você vai investigar várias informações. Você vai pegar o que outras pessoas já falaram sobre o seu tema e você vai fazer uma investigação a partir daquilo ali. Você vai fazer uma descrição. Então, essa pesquisa descritiva, ela está dentro. Oi, Lucas. Então, quando eu for falar sobre o objetivo, não é isso? Vou falar de forma descritiva, né? Isso. E essa parte do qualitativo encaixa onde? Qual momento? Na metodologia? Se encaixa quanto à abordagem. Então, você vai colocar assim: a sua abordagem é uma pesquisa qualitativa. Então, acho que então, porque eu é a parte que você falou da metodologia, né? Que apresenta as ferramentas, né? O que a gente usou para fazer o projeto. Isso. Aí depois da metodologia, você começou a falar sobre Sobre os tipos de pesquisa. É porque essa carta é confusa mesmo. Mas deixa eu tentar clarear para vocês. Tudo isso que a gente está falando é dentro de metodologia. Para você produzir uma metodologia. Tá? Então, na metodologia, você tem que apresentar a sua abordagem, tem que apresentar o seu objetivo e tem que apresentar o seu procedimento metodológico. São esses 3 pontos. Eu acho que assim está ficando um pouco mais claro. Então, quanto à abordagem, o trabalho de vocês, de todos, é uma pesquisa qualitativa. Tá? Quanto à abordagem, é o primeiro. Segundo, quanto ao objetivo, a pesquisa de todos vocês é uma pesquisa descritiva. Certo? É uma pesquisa descritiva. Então, pesquisa qualitativa, pesquisa descritiva. E quanto ao procedimento metodológico, aí tem os vários procedimentos. Mas eu acredito que a maioria vai fazer uma pesquisa bibliográfica, que é aquela pesquisa que usa livro, artigos, né? Revistas. Vai pegar ali o que as outras pessoas já disseram e você vai produzir o seu trabalho, tá? Acho que ficou mais claro, realmente estava bem confuso. Certo? Deu para entender agora. Vai entender? Beleza. Quando eu terminar essa parte, aí eu vou mostrar no, ixi, no projeto, né? Que eu estou mostrando no projeto, aí eu vou mostrar no projeto para vocês. Vocês vão ver como é que fica. Pronto, vamos lá. Então, já está aqui, né? Pesquisa descritiva. Então, essa é a pesquisa de vocês, ok? Essa pesquisa explicativa, eu não vou mostrar, porque eu acho que vai confundir ainda mais a cabecinha de vocês. Como vocês não vão utilizar, isso aqui a gente só utiliza em outros tipos de trabalho. Às vezes se confunde muito o explicativo com o descritivo. Então, para não trazer confusão, eu vou pular, tá certo? Esse tipo de pesquisa aqui.
Agora, quanto aos procedimentos, já é o terceiro ponto. Quanto aos procedimentos. Então, você pode fazer vários tipos de procedimento, mas geralmente a gente faz uma pesquisa bibliográfica, que você vai fazer um levantamento, né, dos teóricos, das teorias. Você vai encontrar isso nos sites, nos livros, nos artigos, nas revistas, né? Vocês podem utilizar vídeos também, né, palestras, anais. Vocês podem utilizar. Hoje a gente pode utilizar vários tipos de fontes de pesquisa. Lembrando que eu falei semana passada. Cuidado na fonte que você vai utilizar. Eu já dei aula em outras turmas que eu recebi projetos, tipo assim, com informações extraídas de blogs assim bem duvidosos, sabe? E não é bom que utilize esse tipo de referência, porque isso descredibiliza o seu trabalho. Então, tragam referências que tenham uma boa credibilidade, né? Vai colocar um livro, vê qual é a editora, vê qual é o autor, né? Vai usar um site, qual é o site que você está utilizando? Porque tudo isso pode trazer credibilidade ou pode descredibilizar o seu trabalho. E é isso que vocês não querem, né? A gente quer que o nosso trabalho seja relevante. Então, tenham cuidado com isso, certo? E aí, gente, quando eu falo isso também, só um parênteses, né? Não significa que você tem que pegar só as fontes, vamos dizer assim, reformadas, né? A editora Fiel, editora Vida Nova. Não, gente, tem muita coisa boa aí no meio pentecostal, né? Tem uma CPAD da Vida, que tem muito material bom, é uma editora muito boa, né? Então, sejam abertos também quanto a essas coisas, tá? Agora você vai trazer o blog do pastor Raposo, né? Aí não dá, minha gente. Vamos ver quais são as fontes que a gente está utilizando, tá certo? Então, essa é a pesquisa bibliográfica, tá? Existe, aí só uma chargezinha para tirar onda, né? Você escreveu este capítulo com apenas uma fonte? Prof, todos os autores diziam a mesma coisa. Então, escolhi um. Não faça o trabalho só com uma fonte de pesquisa. Né? Ah, eu só tenho um livro sobre esse assunto, eu vou usar só esse livro, não faço isso, não. Procurem outras fontes, tá? Procurem outros autores, outras informações. Acho que a maioria aqui queria pegar só um livro só, professora. Essa charge aí matou a perspectiva de um bocado de gente. Mas não pode, minha gente. Por quê? Pesquisa, a palavra já está dizendo, a gente tem que pesquisar, né? Tem que se debruçar em cima de vários tipos de material, né? E aí você fazer um projeto todo só com uma fonte, fica um trabalho assim, pobrinho, né? Então vamos enriquecer, né? Claro que no projeto você também não precisa colocar 20 autores, 15 autores, 10. Não é necessário agora, no projeto. Deixa para colocar muitos lá no seu artigo, na sua monografia. Tá bom? Existe um procedimento metodológico que é o estudo de caso, tá? Então, o estudo de caso, ele é aquele estudo que você vai analisar uma situação, um caso, né? Uma situação. Então, esse tipo de pesquisa, você não pode generalizar, tá? Digamos, você vai fazer um estudo de caso.
eu não recomendo, porque perde-se muito tempo. Porque você tem que ir, você tem que observar, tananã, né? Dá muito trabalho. E o tempo é pouco, né? Então, você vai observar a pregação, sei lá, de uma determinada igreja. Você tem que ir pelo menos umas 4 ou 5 vezes para observar, para poder fazer uma descrição. E aí, e mesmo assim, essa descrição que você vai fazer, você não pode generalizar para dizer, todas as igrejas são assim. Não, porque você analisou apenas um caso, certo? Então, não sei se alguém vai ter interesse de fazer esse tipo de pesquisa, de estudo de caso. Se tiver, aí na monitoria, a gente dá algum direcionamento, tá certo? Mas eu já adianto, dá bastante trabalho fazer. Eu fiz estudo de caso na minha graduação de letras. Até hoje eu me arrependo, porque deu trabalho, né? Então, estou falando já para adiantar para vocês. Existe a pesquisa documental, né? A pesquisa documental, muitas vezes, ela é confundida com a pesquisa bibliográfica. A diferença entre elas, basicamente, é que na pesquisa documental, você vai usar documentos, como é que a gente diz? Oficiais. Então, sei lá, você vai usar as atas da igreja para desenvolver um trabalho, né? Você vai usar documentos oficiais. Então, se você usar esse tipo de material, se esse material for o seu material de análise, né? Aí é uma pesquisa documental. Tá certo? Porque eu também não sei se alguém vai ter interesse de fazer esse tipo de pesquisa. Então, na pesquisa documental, você usa livro, revista, tananã, mas você também usa, e usa principalmente, documentos oficiais. Aí você diz, mas aí eu estou escrevendo aqui o meu projeto, eu vou fazer uma citação de, um, de uma profissão de fé, é um documento oficial. A minha pesquisa vai ser documental, então? Não, não vai ser uma pesquisa documental. Vai ser uma pesquisa bibliográfica. Porque você está apenas citando, né? Você está fazendo uma referência a um documento oficial. Ele não é o seu objetivo de pesquisa. Não é a base da sua pesquisa. Tá? Ok, então vamos ver como é que isso funciona na prática. A metodologia. Eu vou mostrar para vocês aqui no projeto. Lembrando que não pode copiar a minha metodologia, viu? Que eu também já recebi trabalho, Ctrl+C, Ctrl+V, com a minha própria metodologia. Eu achei uma audácia, tá certo? Então, vocês têm que produzir a metodologia de vocês, tá bom? Aqui é só para se inspirar. Mais uma frustração para alguns aí, viu? Pois é, ó. Eu já adianto logo, porque eu já peguei cada coisa, vocês nem imaginam. Então, vamos lá. Veja aqui, metodologia, né? Eu vou ler para vocês, ó, para vocês se inspirarem. Quanto à abordagem, nosso trabalho está inserido na categoria de pesquisas qualitativas, pois, segundo Córdova 2007, os pesquisadores que se utilizam desse método têm por objetivo explicar o porquê das coisas sem quantificar os valores, sem submeter os dados à experimentação, além de utilizarem abordagens diferenciadas para a realização da pesquisa. No que diz respeito ao objetivo, nossa pesquisa é descritiva, pois demanda do investigador um leque de informações sobre o que deseja pesquisar.
Essa forma de estudo aspira a apresentar os fatos e acontecimentos de determinada realidade. O nosso principal procedimento será baseado na pesquisa bibliográfica. De acordo com Fonseca 2002, esta pesquisa é realizada pelo uso de referências teóricas já publicadas e analisadas por diversos autores, nos mais diversos meios, livros, revistas, artigos científicos, internet, dentre outros. No nosso trabalho, estaremos realizando a coleta bibliográfica baseada em livros teológicos, artigos científicos, internet, dentre outras fontes. Deixou a gente sem opção. Você deixou a gente sem opção. Não, vai dar certo. Como é que não faz Ctrl+C, Ctrl+V agora, amiga? Pode. Não pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Vou mudar as palavras, vai ficar quase idêntico. Então, veja, ó, a gente fala aqui na metodologia da abordagem, viram? Fala. A abordagem é o quê? Pesquisa qualitativa. Certo? A gente fala do objetivo, vou destacar, do objetivo, que é uma pesquisa descritiva, e a gente fala do procedimento, que no meu caso, deixa eu colocar aqui outra coisa, que no meu caso é uma pesquisa o quê? Bibliográfica, tá? Foi triste, porque aí o nosso é tudo igual. É. Só que aí. Então é para copiar, né? Que é tudo igual. Não, não é para copiar, não. Diga, seu Lucas. Então, quem é esse cabo, esse Córdova? Isso é um livro, é um autor? É um autor. Aí veja. Boa sua pergunta, Lucas. Quando vocês forem escrever a metodologia, vocês têm que trazer um embasamento também. Então, vocês viram que eu trouxe quem? Córdova e Fonseca. Aí vocês me perguntam, e esses livros estão aonde? Eu fui pesquisar na internet. Foi triste se eu não achar outro. Tá aí, eu posso, né, ó, tipo, o meu projeto é categoria de pesquisa qualitativa. Aí vou pesquisar algum autor que fala sobre pesquisa qualitativa e bota o nome do rapaz aí. Isso, bota ele como referência. Pronto. Se você achar um de Córdoba ou de Fonseca, pode usar, minha gente, não tem problema. Agora, portanto, que vocês tenham realmente pesquisado, não é só porque eu coloquei aqui no meu nome, viu? Tenham pesquisado, às vezes tem outros autores que falam sobre isso, tá bom? Então, vai dar certo. E aí eu uso as palavras dele, né, para descrever a pesquisa qualitativa. Aí, Lucas, você pode usar as palavras dele de forma indireta, como eu fiz aqui, ó, tá? Aqui eu não fiz Ctrl+C, Ctrl+V do que ele disse. Eu não fiz uma citação direta. Eu fiz uma citação indireta. Você pode fazer uma citação direta também, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí coloca o ano, a página, tudo certinho lá. Você não colocou a página, só colocou o livro, né? Só coloquei o livro, porque minha citação é indireta. Ah, entendi. Entendeu? Agora, se eu tivesse feito uma citação direta, aí eu tinha que colocar a página. Pronto, maravilha. Já está clareando, já. De boas? Podemos continuar, pessoal. E essa cara, Fabiana? Ana Cláudia também está aqui, só Olhando as crianças, beijando pai e mãe, e eu aqui com saudade das minhas. Oh, meu Deus. Da vida. Vamos lá, a gente está quase acabando já, minha gente, projeto. Deixa eu pegar. Você já acabou o projeto, amigo, nós nem começou.
Olha, eu não sei nem o tema, como é que eu estou já acabando o projeto? Eu e Fabiana estamos na mesma. Me poupe. Minha gente, Silvana, vamos, Silvana. Se fosse para falar de alguma coisa assim, eu ia falar do fechamento do Bradesco, mas vamos pular essa parte. ah, não cabe. Não cabe. Vamos lá. Terminou a metodologia, aí vocês vão fazer o cronograma, certo? O cronograma, o que é o cronograma, né? Você vai mostrar as etapas da realização da sua pesquisa ao longo do tempo. Geralmente a gente só usa os meses do ano sobre isso, tá? Então, lá no modelo que eu mandei, vocês lembram que eu mandei lá, né? O modelo em branco, só no jeitinho de vocês preencherem a coisa mais linda. Tudo formatado, organizado, só para vocês, ó, preencher, coisa maravilhosa. Lá vai ter uma tabela, que é o cronograma, tá? Então, esse cronograma, você só vai marcar um X, vejam, na etapa do seu projeto, nas etapas do seu trabalho, até a entrega da monografia. Então, veja, ó, aqui nós temos os meses do ano, aqui em cima. Então, junho, julho, no caso aqui, é só um exemplo, né? Do de vocês, vocês colocam agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Aí, ó, escolha do tema. Você vai marcar um xizinho em agosto. Levantamento bibliográfico. Aí você vai lá. Eita, eu quero fazer o levantamento da minha bibliografia no mês de agosto e setembro. Aí você marca. Agosto e setembro. Coleta de dados. Setembro e outubro. Tá? Então, isso aqui é um cronograma. É difícil. Minha gente, isso aqui é... Ó, Mas aí, para preencher esse xizinho é mais fácil que tem. O difícil é escolher o Vamos largar tema. o X para cima. oi, Lucas. Mas esse cronograma é agora nesse projeto que a gente tem que entregar para você ou só no final do ano? Não, nesse projeto. No do final do ano precisa esse cronograma? É, só que esse cronograma que você vai fazer agora já é visando a entrega do seu trabalho no final do ano. É Aí como quando se eu for como- entregar o trabalho tem que estar desse jeitinho aí que você está falando. no seu trabalho, lá em dezembro, não precisa apresentar cronograma. Ah, Esse entendi. cronograma aqui é tipo assim, eu planejei que por mês eu vou fazer essas etapas do meu trabalho. Entendeu? É um Uhum. planejamento que você vai fazer. Entendi. Entendeu? Vou mostrar aqui para vocês, ó, como é que fica. Aqui, ó, cronograma. Esse aqui foi o meu cronograma do seminário, tá? Então, eu comecei em abril. Então, escolha do tema, abril. Levantamento bibliográfico, abril, maio e junho. Coleta de dados, maio, junho, julho e agosto. Redação do trabalho, que é a escrita do trabalho, né? Julho, agosto, setembro e outubro. Revisão de redação final. Aqui já é aquela revisão geral. Você já escreveu seu trabalho e vai dar aquela revisão geral. Então, setembro, outubro, novembro. E a entrega em novembro. Tá? Isso aqui, gente, é como diz a Bíblia. O homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? A gente, a gente faz um monte. Deixa eu dizer a vocês.
Eu não tenho estrutura para ser professora, não. Ó, deixa eu jogar você. Isso aqui é um planejamento. Na nossa mente é tudo lindo, maravilhoso, né? Ah, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Só que eu quero encorajá-los a seguir o planejamento de vocês, né? Porque facilita muito a vida. Aí, se alguém me perguntar, professora, você seguiu esse planejamento? Aí já é outra história, tá bom? Porque nem sempre dá, às vezes as etapas se misturam uma na outra, tá? Mas planejem, né? Tenta executar o seu planejamento aí, que vai dar certo, é melhor, tá bom? Então, isso aí tá bem simples. Já tá lá no modelo que eu mandei para vocês, a tabela. Só para encerrar essa parte de projeto, antes da gente ir para o intervalo, falta a última etapa, né? Que é opa, o orçamento. Então, você fez o cronograma, aí vem para a última etapa, que é o orçamento. Então, no orçamento, você vai colocar lá uma previsão, né? De quanto você pretende gastar na elaboração do seu trabalho. É uma previsão só. Pode ser que gaste mais, pode ser que gaste menos. Então, também é na forma de tabela que você faz. Então, olha aqui, ó. Que, inclusive, eu já mandei no modelo lá a tabela, viu? Só para vocês preencherem. Então, olha aqui. Descrição. Então, digamos, você vai gastar com livro, com xerox, com material didático, né? Papel, caneta, com outros materiais que você for utilizar. Então, cada livro, você comprou 5 livros. Você bota aqui quantidade, 5. Cada livro, R$ 50, digamos. Então, você pretende gastar com livro R$ 250. Xerox, vai tirar quantas xerox? Aí coloca aqui. No final, você vai somar o total de quanto você planeja gastar na produção do seu trabalho. Professora, no caso, se os livros tiverem valores diferenciados, eu faço a média, né? Você faz uma média, porque agora no projeto é só uma perspectiva, né? Por isso que a gente coloca assim de forma arredondada, que você pretende gastar, tá bom? E aí, gente, o orçamento já é a última etapa da elaboração do projeto de pesquisa. Já acabou. Olha aí, que coisa simples. Que coisa fácil. O pessoal faz bicho de 7 cabeças, mas não tem bicho de 7 cabeças, ó. Orçamento. Tá com a tabela aqui, ó. Livros, xerox, material didático, outros materiais. Eu nem usei outros materiais, tá vendo? Total. Isso aqui. Tá bom? Terminou. Oi? Professora, Se fosse encadernar o trabalho e tal, aí colocaria também o custo disso. Se você for fazer trabalho, eu acho que o seminário, não sei se o seminário exige isso. Eu vou até perguntar para a pastor Paulo. essa parte aí é moleza. O problema é a primeira. Norma, é tudo moleza, mulher. É só bicho de 7 cabeças que o povo faz. Vai por mim. Vá por mim. Isso aqui vocês vão... Confia. Confia. Então, cola em mim que é sucesso, Fabiana. Eu já estou coladinha. Certo? Muito bem. Vai dar tudo certo. Aí, como eu estava dizendo, Silvana, se o seminário exigir aquela capa aveludada, né, aquela coisa toda, aí você coloca também. Aí você coloca aqui nos outros materiais, tá? Ó, quanto você vai gastar com isso. Ok? Pronto. Fez isso, no final você vai fazer as referências bibliográficas. Então, quais são as referências que você vai colocar aqui? Todas as referências que você citou no seu projeto, tá? A referência bibliográfica não é para colocar o que você pretende ler,
o que você pretende estudar para a produção do seu trabalho, não. Você vai colocar o que você usou na produção do projeto. Aí você diz, professora, mas eu li um livro para escrever meu projeto, mas não utilizei. Eu coloco na referência? Não. Você só coloca o que você citar. Então, por exemplo, eu tenho aqui, essa referência de Tomás de Aquino, que eu usei aqui no referencial, São Tomás de Aquino, certo? Aí você vai citar lá. Então, na referência, você vai usar o que você usou no projeto. Então, aqui, tá Córdova, que eu usei sobre pesquisa científica, tá a Bíblia, que eu usei também, tá? Tudo que você usar na produção do seu projeto, você vai colocar aí embaixo. Certo? Alguma dúvida? Todas? Não pode ser, não acredito. Professora, você Oi. falou sobre a questão de usar outros materiais, tipo, ao invés de só usar reformado, usar o pessoal pentecostal e tudo mais. Acho que é até interessante na questão do... Cadê? Acho que é o objetivo, né, que vai falar sobre os aspectos que a gente vai abordar, né? Tipo, apresentar diferentes visões de um mesmo tema. Sim, pode ser. Pode ser. Se você colocar lá no seu objetivo e sair, digamos, apresentar a visão reformada e a visão pentecostal. Aí você obrigatoriamente tem que apresentar, né? Durante o seu trabalho. O trabalho de vocês tem que alcançar os seus objetivos. Uhum. Certo? Eu falar assim, Lucas, porque às vezes tem um preconceito, sabe? Com os pentecostais. Eu gosto de puxar assim. Mas uma coisa que eu aprendi aqui no seminário muito bom é que todas as vezes que a gente foi falar sobre um tema, sempre era apresentado como várias visões apresentavam o mesmo fato, entendeu? Quando eu praticamente nasci em igreja pentecostal e o meu irmão ele é da Assembleia hoje. E a teologia deles, quando eles vão estudar a teologia, principalmente quando fala do arrebatamento, essas questões, eles só falam da visão deles, eles não apresentam as outras visões. E isso empobrece a informação. Sim. Se empobrece. É verdade. Mas cada área tem a sua visão de trabalhar. Eu sou do tipo assim também, que gosto de mostrar pelo menos as principais, né? Porque são muitas. Para que a gente tenha o direito de escolher o que é que a gente se identifica mais, né? Mas cada caso é um caso, né? Amém, gente? Alguma dúvida? Não? Por enquanto, não. Na hora que... Começar a escrever. A dúvida é o tema que eu vou falar. Meu Deus. Também nem pensei no tema, meu Deus. O problema é esse. Acho que tem um tema. Depois sai o tema, saem muitas coisas. Começa a pensar num tema, minha gente. Pode. Porque assim, você só vai conseguir escrever o seu trabalho quando tiver o tema, né? Não tem como. Silvana pediu uma revelação divina. Receba. Estou recebendo. Manda aí. Pega suas mãos aí na sua tela. Bota um copinho de água aí, por favor. Água da unção. Brincadeira. Então, minha gente, nós vamos para o intervalo agora, viu? 10 minutinhos. Já é 8h40. Vamos um intervalozinho, 10 minutos, e aí a gente retorna. No retorno, eu não sei, era para eu ter perguntado semana passada. Quando foi que vocês estudaram metodologia científica 1? Eu não tive metodologia científica 1. Tu não teve? Professora Hilda, que deu para a gente. Foi no começo, não? Porque eu fiz o médio. Aí no médio não tinha. Foi
Oi, Fabiana. Fala com o Tá pastor. vendo minha cara de espanto o que é? Tu fala com o pastor Paulo porque vai ter que pagar. Pronto, mas enfim. O que a gente vai fazer quando a gente retornar? Vamos fazer uma revisão sobre formatação de trabalho, as regras da ABNT, para vocês produzirem o projeto de vocês. Tá? A melhor parte de metodologia científica são as regras da ABNT. Silvana, ó, tu vai sair daqui apaixonada pela ABNT. Tu vai ver. É a coisa mais maravilhosa do mundo, que pega o caos e transforma numa coisa organizada. Olha, é de Deus. Então, veja, né? Certo? Então, vamos para o intervalo, 10 minutinhos, e aí depois a gente retorna. Povo. Vamos que vamos. Vamos que vamos, irmão Neto. Cadê o povo? Cadê o povo? Eu tô aqui. Foram jantar. Ah, tá todo mundo aí, muito bem. Vamos lá, minha gente. Então, agora a gente vai para a partezinha, né, da formatação dos trabalhos, de acordo com as normas da ABNT, certo? A melhor parte. A melhor. A senhora botou para gravar o segundo tempo aí? Botei. Só confirma aí, minha gente, se está aparecendo. Tá, né? Pronto. Valeu, irmão Neto. Mas me lembro mesmo, meu filho, porque semana passada eu dei bem meia hora de aula sem gravar. Então, vamos lá. Formatação de trabalhos acadêmicos. Gente, todo mundo faz um bicho de 7 cabeças da ABNT. Mas não é bicho de 7 cabeças. Tá bom? Não é. A questão é que a gente não está familiarizado. Quando você começa a usar a ABNT, você só quer escrever na norma da ABNT. Você não aceita escrever de outra forma. Porque você vai ver que dá uma diferença, fica uma coisa assim organizada, fica um trabalho limpo, chega agradável aos olhos. Você pega assim, meu Deus, chega. Você suspira de alegria quando você pega um trabalho, né, bem formatado na BNT. Então, não se preocupe quanto a isso. Então, primeira coisa, quando você for escrever seu trabalho, verifique as margens do seu trabalho, né? Então, pela norma, as margens devem ser superior e esquerda, 3 centímetros, inferior e direita, 2 centímetros. Papel, A4, né? Essa folha de ofício normal que a gente utiliza. De maneira geral, o Word, quando você vai escrever, ele já está no automático formatado. Aí é só a nível de conhecimento para vocês. Então, quando você for fazer a formatação entre os parágrafos, então veja, às vezes a gente escreve no Word, vai desenvolver um trabalho, e a gente deixa um espaçozinho branco
entre os parágrafos, certo? A gente deixa entre os parágrafos. Só que não é para ter esse espaço. Então, você vai formatar lá, vai colocar espaçamento antes, 0, espaçamento depois, 0, espaçamento entre linhas, 1,5, que é o espaçamento entre as linhas. Então, durante todo o seu texto, o espaçamento vai ser 1,5. Mas tem algumas exceções. Quando você for fazer uma citação direta, com mais de 3 linhas, uma nota de rodapé, uma legenda para gráfico, para imagem, né, para quadro, e as referências bibliográficas e o resumo da monografia. O espaçamento vai ser um espaçamento simples, tá? Ou um. Um e simples é a mesma coisa. Quando você estiver escrevendo o seu trabalho. Já? Então, ó, vamos continuar. Depois eu vou mostrar a vocês isso aí. A fonte, né, o tipo de letra. Então, você pode escolher entre dois tipos. Arial ou Times. Certo? Geralmente, aluno gosta muito de Arial, porque a Arial ela é maior, né? Ela ocupa mais espaço, que eu sei. Já fui aluna, só escrevia em Arial, né? Ela ocupa mais espaço, o Arial. Mas você pode escolher o Times também, se quiser, a fonte, certo? Então, a cor preta, né? Normal. Tamanho da letra, 12, exceto nas citações longas, notas de rodapé, legendas e paginação, que aí a nossa fonte vai ser uma fonte 10. Não sendo esses casos, sempre fonte número 12, certo? Então, aí tá, ó, uma folha de ofício para vocês. Então, margem superior e esquerda, 3. Inferior e direita, 2. Papel A4, fonte 12, entre linhas, 1,5. Tá? Esse é o básico. Então, vamos ver, ó, por exemplo, um trabalho de formatação. Vamos ver. Ué. Ah, tá aqui. Ó, veja esse trabalho aqui, tá? Então, nós temos esse trabalho. Percebam que esse trabalho... Deixa eu apagar isso aqui, peraí. Percebam que esse trabalho não está nas normas da ABNT. Estão vendo? Ele está todo desconfigurado. Eu já recebi muito trabalho assim. Certo? Aí, ó. Primeira coisa, as margens não tem o que mexer, não, tá? Tá tudo certo. Mas, ó, você vem aqui, vê o tipo de letra. Tá? Vê o tipo de letra. Então, aqui tá Calibri. Então, você vai mudar a sua letra. Vamos colocar aqui Arial. Tá? Qual é o tamanho que a gente usa? 12. Pronto. Já mudou alguma coisa. Tá vendo? Outra coisa importante. O trabalho tem que estar justificado. Então, o que é um trabalho justificado? É um trabalho assim. Com as linhazinhas perfeitas, né? De um lado e do outro. As margens perfeitas. De um lado e do outro. Muito bem. O Outra coisa... espaçamento tá 1,5 o espaçamento das linhas? Hã? O espaçamento das linhas está 1,5? Vamos olhar agora. Vamos olhar o espaçamento entre as linhas. Vamos colocar 1,5, né? 1,5. E o espaçamento entre os parágrafos, a gente coloca
0, né? Tanto antes como depois, tá? Perfeito. Só que, o que que acontece? Nós temos aqui, ó, uma citação longa, tá vendo? O tamanho da citação longa qual é? 10. Então, você já bota 10. E o espaçamento entre as linhas na citação longa vai ser um espaçamento simples. Opa, deixa eu fazer errado. Espaçamento simples. Então, fica assim. Certo? Vira aí a diferença? Na citação, ele tem que ficar mais recuadinho assim, igual ele tá? Tem. Tem que ficar aqui, ó. Tá vendo? Ó, esquerda, 4 centímetros. Tá? Quando for citação longa. O que é uma citação longa? É uma citação com mais de 3 linhas. Você está escrevendo sua citação. Aqui, ó. Normal. Ela ficou maior que 3 linhas. Ela obrigatoriamente é uma citação longa. Então, você tem que dar um recuo à esquerda de 4 centímetros. Se a citação for menor, não preciso fazer esse recuo. Não precisa. Aí você deixa no corpo do texto, igual essa aqui, ó. Cadê? Ah, não, aqui é uma pegadinha. Aqui. Igual essa aqui, ó. Tá vendo? É uma citação de uma linha. Então, você deixa no corpo do texto. Aqui tem uma citação. Ah, é uma citação curta também, ó. Só é de 2 linhas. Aí você diz, não, mas tem outra palavra aqui, mas aqui não conta como linha. Tem que ser uma linha completa, viu? 3 linhas completas. Se não for, você deixa no corpo do texto. Tá? Então, você tá vendo, deixa eu ajeitar isso aqui. Você tá vendo como já muda a cara do trabalho? Uma formatação simples, o básico. Já mudou a cara do trabalho. Já tá um trabalho organizado. Tá vendo, gente? Isso aqui é uma coisa linda. Você vai pegar uma coisa desorganizada, vai organizar. As linhas abaixo de uma citação longa, que aqui você vê que tem espaço, né? Isso aqui eu vou explicar. Tem um Viu? espaço antes e um espaço após. Tem um espaço antes e um espaço depois das citações longas. Tá bom? Muito bem. Vamos voltar para o nosso slide. Vamos lá. Configurou. Isso aqui, gente, são as divisões da monografia. Então, eu vou pular essa parte, porque a gente só vai ver próxima aula. Tá certo? Monografia e artigo. A gente vai já para citações, porque isso aqui vai servir. Essa configuração que eu estou ensinando para vocês aqui de citação, ela serve para projeto, para artigo e monografia. Para qualquer trabalho que vocês forem fazer. Vai fazer citação, segue essa mesma norma aqui, essa mesma regra. Tá? Então, vamos lá. Citações diretas longas. Então, o que é uma citação direta? É aquela citação que você pega do texto, lá do livro, faz um Ctrl+C e um Ctrl+V e coloca lá no seu trabalho. Isso é uma citação direta. Se ela for longa, com mais de 3 linhas, você vai fazer um recuo, como eu mostrei lá para vocês, de 4 centímetros à esquerda. Não coloca aspas, tá? E nem coloque em itálico. Certo? Se você vai fazer uma citação direta, curta, que é até 3 linhas, aí você vai seguir a configuração normal.
a fonte 12, o espaçamento 1,5. Só que qual é o diferencial? Você vai colocar essa citação curta entre aspas, tá? E aí, toda citação que você colocar no seu trabalho tem que colocar a fonte. Se for uma citação longa, se for uma citação curta, direta, indireta, você tem que colocar a fonte. Se não colocar a fonte, você pode ser penalizado por plágio. E aí, plágio, além de ser crime, é pecado, né? Então, coloque lá no seu trabalho a fonte daquela citação que você está fazendo, tá bom? Igual vocês viram aqui, né? No que eu mostrei. Aqui, por exemplo, a gente tem as citações. Então, veja, temos uma citação aqui curta, ó. Inclusive, ela está até em itálico. Não é para estar em itálico, certo? Só precisa estar entre aspas. Então, Fermi, 2007, afirmou o quê? Então, aqui eu vou começar a minha citação. Então, eu abro aspas. Somos filhos de Deus, criados à imagem de Deus. Fecha aspas. Fiz a minha citação, eu tenho que colocar aqui, ó, a fonte, tá? Aí você escolhe. Se coloca. Você poderia fazer isso assim, ó, também. Assim. Tá? Poderia fazer assim também. Fica a seu critério. Eu prefiro fazer desse jeito aqui. É uma coisa minha, pessoal. Isso é uma citação curta. A citação longa, tá vendo aqui que está entre aspas? Não é para estar entre aspas. Na citação longa, não precisa de aspas. Não precisa colocar em itálico. Oi, Lucas. É ali naquela citação curta, volta lá, por favor. Certo. Aí esse nome aí, Fermi, é o autor, é? É o autor. E esse Ferreira aí é o livro, como é isso? Apude Ferreira. É o nome do livro. É porque aqui no caso é uma citação da citação. Então, Ferreira foi quem citou Fermi. E aí eu não consegui, na época, encontrar esse material de Fermi para fazer uma citação, sem precisar ser citação da citação, entendeu? Aí por isso que eu usei o Apude. Eu vou explicar isso para vocês mais na frente. Agora, sim, fazer citação de citação a gente pode, né? Não é muito indicado, mas a gente pode. No meu caso aqui é porque eu realmente queria muito essa citação no meu trabalho, tá? Quando chegar mais lá na frente, aí a gente vai entender melhor o uso desse apude aqui. Certo? Entenderam como formata as citações? Beleza, né? Lembrando que na citação, quando você for colocar o autor entre parênteses, tem que vir com letra maiúscula, tá? Letra maiúscula. Esse sapude a gente usa em itálico. Letra maiúscula, ano e página. Ok? Vamos voltar lá para o nosso slide. Eu sei que parece complicado, mas é o que eu disse para vocês. É só a familiaridade que às vezes a gente não tem.
certo? Então, vamos lá. Digamos que você está escrevendo lá o seu projeto, o seu artigo, monografia, enfim. E você quer inserir uma figura, uma imagem, um gráfico, uma tabela, né? Se você quiser fazer isso, você vai inserir, né, lá no seu trabalho. Só que você tem que acrescentar a legenda desse trabalho, tá? Geralmente, a legenda vem acima da tabela. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não botei nada, ó. Vem acima da tabela. E na parte inferior, você coloca a fonte, né? A referência de onde você tirou aquela imagem, tá certo? Eu não coloquei aqui, minha gente, eu esqueci de colocar um exemplo, mas aí, quando for a próxima aula, eu mostro para vocês. As notas de rodapé. Então, se alguém for escrever uma nota de rodapé, elas ficam no final da página, separadas por uma linha, tá? Alinhadas à margem esquerda. E aí a fonte, ela vai ser uma fonte número 10. Tem pessoas que, quando estão escrevendo o seu trabalho, ao invés de colocar na citação a fonte, como eu coloquei lá no meu, né, o autor, o ano e a página, prefere colocar nas notas de rodapé. Toda fonte faz uma nota de rodapé. Eu acho que dá mais trabalho, mas tem quem prefira fazer assim. E você pode fazer também, tá? Então, se você for fazer uma nota de rodapé para inserir uma referência, aí eu vou mostrar como é que vocês vão fazer aqui. Digamos, você vai colocar aqui, ó. Tem aqui a citação, né? Ah, eu não vou conseguir botar, não. Porque tá. Tô cobrindo. Cobrindo. Não vou conseguir mostrar para vocês, né? Me perdoe. Tá cobrindo aqui a minha. O Zoom tá cobrindo aqui meu programa, eu não consigo. Aí, pronto, agora sim. Ó, aqui, ferme, né? Vou conseguir não, minha gente. Mas você vem aqui, ferme, vamos um exemplo. Inserir no Word, né? Inserir. Aí você vai inserir uma nota de rodapé, tá? Tá vendo? Ó, o Word já produz automático para você. Aí você vai e digita. Faltou o númerozinho. Você vai e digita lá. Geralmente ele já coloca um númerozinho aqui, não sei o que aconteceu. Certo? Aí você vai e coloca lá a informação que você quer colocar. Já fica automático no Word, certo? Eu acho que isso aqui dá muito trabalho. Não vou mentir. Então, facilita a vida de vocês. Principalmente quem não tem costume de trabalhar com Word. Procure fazer a coisa mais simples. Viu? Agora, vocês podem também escrever o projeto. Tem gente que faz isso. Escreve o projeto e paga para alguém formatar. Né? Tem essa opção. Eu ia Tá? perguntar isso, se podia. Pode. Você pode pagar alguém para formatar o seu projeto, colocar na norma da BNT. Só não pode pagar para alguém fazer
o seu projeto, tá bom? Então, você digita tudo direitinho e pede para alguém formatar para você e aí você paga. Não, era para formatar, não era para fazer, não. Mas pode, não tem problema não. Vamos lá, referência bibliográfica. Então, quando você vai escrever sua referência bibliográfica, existe uma série de normas também que a gente tem que seguir, tá? Então, quais os itens obrigatórios de uma referência bibliográfica são autor, título da obra, local, editora e data de publicação. Esses itens são obrigatórios, certo? Então, primeiro vem a autoria. Quem foi que escreveu aquela obra que você está citando, certo? Depois vem o título da obra. E aí, se tiver subtítulo, você coloca também. Esse título, ele tem que estar o quê? Em negrito, tá? Então, em negrito, você coloca o título. O subtítulo não é em negrito, só o título, certo? Depois vem o local, né, o estado, geralmente é o estado, São Paulo, Rio de Janeiro, né, a cidade, aliás, Recife, enfim. Mandou dois maiúsculos, se não me engano. Os autores Sim. Os autores são em maiúsculo, eu vou mostrar. Você vai colocar primeiro o sobrenome em maiúsculo, uma vírgula e depois o nome do autor em minúsculo. Normal, escreve normal, tá? A data, né, que vai ser a data de que foi publicada aquela obra. Então veja aqui, ó. Aqui fica bom porque a gente já tem um exemplo. Você vai citar livro. Você vai citar um livro. Se o livro tiver só um autor, porque às vezes tem livro que tem mais de um autor, né? Se o livro tiver só um autor, então vem aqui, ó. Sobrenome maiúsculo, vírgula. O nome normal, ponto. Título do livro em negrito, ponto. Local, São Paulo, dois pontos. A editora, que aqui no caso é Companhia das Letras, vírgula, e o ano de publicação, 2019. Isso aqui, gente, é padrão para todas as outras normas, para todas as outras referências que vocês vão fazer, tá? Se o livro tiver mais de um autor, se for de 2 ou 3 autores, você vai colocar o sobrenome e o nome dos 3, separados por ponto e vírgula, tá? Título do livro, local, editora e ano, tá? Se o livro for com 2 ou 3 autores. Se esse livro tiver mais de 3 autores, aí você vai colocar o sobrenome do primeiro que vem lá no livro, do primeiro autor. Você coloca o sobrenome, o nome e vai colocar essa expressão, ó, et al, que significa que tem outros autores além desse. Não precisa colocar um por um, você só vai colocar et al. Esse et al tem que estar em itálico, tá? Aí faz normalmente, ponto, título do livro, local, editora e ano. Certo? Se for um livro que a gente não conhece o autor, que às vezes acontece, pode acontecer, né? Não conhece o autor, então você só coloca o título do livro, com letra maiúscula, o local, a editora e o ano.
tá? Se você for fazer uma citação de uma lei, né, da Constituição Federal, ou estadual, ou municipal, o que é que você faz? Você vai colocar o local, né, para a Constituição Federal, estadual, a gente vai usar o quê? Brasil, né, porque a gente está falando do nosso país. Brasil, mas se você for usar a lei dos Estados Unidos, você coloca aqui Estados Unidos. Então, Brasil, o título, né, que é a Constituição de 1988, descrição, Constituição da República Federativa do Brasil, local, editora e ano, tá? Normal. Se você for usar uma lei específica, aí você tem que especificar aqui. Brasil, a lei, o dia e o ano daquela lei, a função daquela lei, né? E aí vai botar Diário Oficial da União, Brasília, Distrito Federal, o volume, o número e a data de publicação do diário. Isso aqui é a nível de informação. Eu acho que ninguém vai usar Constituição, né? Nos trabalhos aí de teologia. Vai que, né? Mas eu acho que não. Artigo. Se você for usar um artigo, tá? De uma revista ou de um anal, de anais, de algum periódico, alguma coisa. A gente segue basicamente a mesma coisa. Então, sobrenome do autor, o nome, o título do artigo. O diferencial aqui é que não é o título que vem em negrito. O que vem em negrito é o nome da revista, tá? É o nome da revista. Aí você vai colocar o número do volume, as páginas que está aquele artigo na revista e o ano de publicação, o mês e o ano, se tiver, certo? Se você for falar de um artigo de um evento, né? Teve você foi para a Consciência Cristã e lá estava sendo publicado um artigo, né? Estava, sei lá, publicando alguma coisa. Você pode usar também. E aí você vai colocar o sobrenome e o nome do autor, vai colocar o título do trabalho apresentado em negrito. Aí você vai botar em consciência cristã, tananana, tá? Aí bota o número, o ano, a cidade, tudo direitinho, como tá aí. Certo? Vocês podem usar também referências de monografia, ou de mestrado, ou tese de doutorado. Então, digamos que você pegou lá a tese do pastor Paulo César, para usar no seu trabalho, né? Então, aí você vai colocar o sobrenome dele, o nome, o título em negrito, o ano que ele apresentou aquele trabalho e vai especificar se é uma tese, se é uma dissertação, se é uma monografia, tá? A instituição, o local e o ano, tá? Tá tranquilo, né? De boas? Eu vou mandar para vocês depois, deixa eu terminar. Eu vou mandar para vocês um arquivo em PDF. Eu acho que é só uma folha e meia. Que tem um resumo de como fazer todas essas referências. Aí tem o resumo e tem um exemplo do lado de como é que faz, tá? Vamos lá. Obras coletivas, né? Ou de autoria de entidades. A sua igreja produziu um trabalho, né? O seminário produziu um livro, alguma coisa assim. Então, você coloca
o autor, se for sua igreja, você coloca sua igreja, tá? O nome, tudo. Aqui, no caso, a Prefeitura Municipal de São Paulo, né? Aí, Secretaria de Cultura, o título, o local e o ano. Agora, prestem atenção nesse aqui, porque houve uma mudança na ABNT. Então, antes era de uma forma. Pode ser que vocês encontrem trabalhos que apresentem referências, como era na forma antiga, mas agora mudou, tá? Sofreu uma atualização. Então, você usou lá um site da internet, você usou um site, um artigo da internet, alguma coisa. Então, você coloca o sobrenome maiúsculo, né? O nome, o título do artigo, não sei, que você usou. O nome em negrito da revista ou do jornal, tá? Se tiver a cidade de publicação, você coloca. Se não tiver, não precisa. Aí coloca o dia, o mês e o ano. Então, veja, ó. 9 de novembro de 2020. Fez isso, aí você vai colocar disponível em 2 pontos. Antigamente, a gente tinha que colocar tipo umas chavezinhas, abrindo e fechando o site. Hoje não precisa mais. Então, você só coloca disponível em 2 pontos, o site de onde você extraiu aquilo ali, e no final, o dia que você acessou. Então, se você realizou o acesso, hoje é 12, né? Aí você vai colocar 12 de agosto de 2020. Você tem que colocar o dia que você acessou aquele arquivo ali. Então, se vocês forem usar sites, lembrem de registrar o dia que você utilizou aquele site ali. Porque tem que colocar na referência bibliográfica. Mesmo se alguém for formatar para você, que você peça para alguém formatar, essa pessoa precisa saber qual foi o dia que você acessou aquele site para poder colocar nas referências bibliográficas. Tá bom? Então, prestem atenção nisso. A dica que eu sempre dou é, gente, você usou uma referência no seu trabalho, já vá no final e escreva lá qual foi a referência. Ainda que você não faça a formatação correta, mas já vá colocando. Para depois você não escrever o trabalho todo, né? Citou um monte de gente no trabalho todo, aí depois você tem que estar que nem louco procurando quem foi que você citou. O site que você usou. Ah, eu não me lembro o site que eu usei. Eu não me lembro o livro que eu usei. Eita, citei aqui Hernando Dias Lopes, mas Hernando Dias Lopes tem 300 mil livros. Qual foi o livro que você citou? Né? Então, já vá colocando lá embaixo. Conforme você for citando, já vá separando, porque vai facilitar a sua vida. Ainda que você não faça a formatação correta, mas já vá colocando lá para você saber qual foi aquilo que você citou. Tá bom? Agora a gente chegou no APUD. O APUD, minha gente, é nada mais, nada menos uma citação, a gente usa para falar de uma citação de citação. Então, APUD significa citado por. Então, digamos que eu usei um livro de Hernando Dias Lopes. E nesse livro, ele faz uma citação de Barclay. Mas eu não tenho o livro de Barclay. Eu não consegui a fonte original de Barclay. Mas aquela citação de Barclay que Hernando Dias Lopes fez é muito relevante, é muito importante, se encaixa muito bem no meu trabalho. Então, se eu não tiver acesso à fonte de Barclay, qual é a minha opção? Eu vou fazer uma citação da citação. E aí eu preciso usar a PUD para demonstrar que
eu não tive acesso à fonte original, né? Eu peguei aquela citação ali do livro de outro autor, tá bom? E aí, quando você fizer isso, você coloca nas referências o sobrenome do autor original, tá? Com o nome, o título, a cidade, a editora e o ano. Aí você diz, mas como é que eu vou achar essas informações? Você vai achar essas informações nas referências bibliográficas do livro de Hernando Dias Lopes que você está usando. Tá? Fez isso aqui, aí você coloca APUD, que quer dizer, esse autor está sendo citado por esse aqui. Então, aqui você coloca Barclay, um exemplo, né? Apud Lopes Hernandes Dias, o título do livro que você usou, a cidade, a editora e o ano. Tá? De boa, né? Fácil. Eu sei que eu falei grego, hebraico, mas, gente, vai dar certo. Ó, o que eu vou mandar para vocês é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Eu vou mandar o slide, óbvio, mas vou mandar esse material, porque eu acho esse material melhor de utilizar. Ele é bem resumido, bem simples. Então, aqui, ó, vocês vão ter o tipo de documento, o formato da referência e um exemplo. Então, veja. Ó, livro com um autor. Você citou um livro que tem um autor. Então, esse é o formato da referência. E aqui tem um exemplo para você. Eu citei um livro. Aliás, eu citei uma monografia. Então, aqui, ó, monografia, dissertação ou tese. Aqui tem a formatação e aqui tem um exemplo de como você fazer essa referência bibliográfica, tá? Eu citei um site. Muito bem. Aqui tem, ó, sites ou documentos eletrônicos. Formatação e um exemplo. Então, isso aqui está bem mastigadinho, bem resumidinho para vocês utilizar. Tá? Tranquilo? De boas? Dúvidas? Depois que eu tiver o tema, eu tiro todas as minhas dúvidas, certeza. Vocês cuidem de pensar nesse tema. Somos duas, Silvana. Vocês cuidem de pensar nesse tema, viu? Para aproveitar as monitorias, porque senão depois não vai ter essa oportunidade. Mas o pior é que não vem nada na mente, professora. A gente tem muita coisa, mas na hora que quer não aparece nada. Dá um branco, já foi. Usa o seu contexto, Norma. Mas vai aparecer. Ó, primeiro, você tem que começar pelo que você gosta. Você gosta de Ministério Infantil? Você gosta de Ministério de Louvor? Entendeu? Comece por aí, pelo que você gosta. Vai só aptidão. E aí, depois, vai vir as ideias. Né? Departamento de Missões. O problema é que eu gosto de missões, eu gosto de departamento infantil. Aí eu gosto muito de Apocalipse, como diz a história. Aí vai me misturando tudo na minha cabeça, eu já tô doida. Você faz missões infantis. Juntar duas coisas. Já pensei nisso também, na evangelização missionário, infantil. Débora. Evangelização infantil. Oi, irmão Neto. Eu estou pensando um negócio aqui, depois eu ver se dá certo. Tá Tem a bom. ver com a nossa igreja. Tá certo. Tá bom. Então, Dependendo da gente ver vamos se que dá vamos. certo.
Vai dar certo, É. viu? Então, gente, começa a pensar. Débora, no caso, por exemplo, assim, no contexto social, né? Digamos, a atuação da igreja no contexto social seria um projeto ou um tema para Pode. Agora, aí eu acho que seria bom especificar. Não sei, né? Tem que ver como é. atuação da igreja no contexto social. Seria, no caso, assistência social, isso aí que você está falando? Tipo assim, a gente usar aquele texto lá, cuidar dos órfãos, das viúvas, entendeu? É uma ideia boa. Aí, Norma. Você que já trabalha de agente comunitário. Só que, assim, quando fala nessa parte social, eu sempre digo para ter cuidado, para não cair na teologia da libertação, né? Porque aí é um problema. Então, procurar boas fontes. Nesse caso aí, eu acho que entraria muito em missão integral, nessa questão social. Eu gosto muito de missões, é um dos temas que eu pensei em trabalhar justamente para dezembro. Isso é integral, é muito bom, viu? Só que missões ela é bem abrangente, então tenho que pensar em missões mais com um foco, né, específico. Tem que definir Nesse caso, missões, contexto, né? você pode trabalhar com missão integral, você pode trabalhar com o cuidado missionário. Como é que a igreja local ela pode exercer um cuidado com o missionário que está lá no campo? Né? Um tema muito interessante também, cuidado missionário. E não é muito falado, né? Mas tem material sobre isso. Você pode falar sobre missões paulinas, né? Sobre as estratégias que o apóstolo Paulo utilizava para fazer missões e trazer isso para a nossa realidade hoje. Você pode falar sobre como a igreja local pode desenvolver um projeto missionário relevante. Então, assim, como desenvolver uma visão missionária na igreja local. Tem um monte de coisas sobre missões que a gente pode falar. Missões infantis. Pode-se falar um tema muito bom, que se fala muito pouco hoje, sobre missões entre. Eu esqueci o nome. Sectários. Oi? Sectários, que são Isso, as seitas, né? As seitas. Então, a gente está vendo aí, pronto, aqui em Serra, até um tempo atrás a gente não viu um mormon. Hoje, minha filha, cada esquina que você vai é 2, 3 mormons, né? E é uma galera que está chegando aí. No caso, por exemplo, quem vai desenvolver um trabalho em evangelismo infantil, ou missões, né, no departamento infantil, procuraria uma monitoria, no caso da educação cristã, nível, seria o caso? Não? Seria o ideal, Ah, viu? Quem já trabalha com criança. sim, sim. Então, ó, minha gente, eu já dei um monte de tema de projeto aí para você, de graça. De bandeja, assim, ó. Clareou mais agora. Tá vendo? Ela está com o instinto maternal aflorado. Tô muito boazinha, não tô? Boazinha. Não, mas eu sou boazinha, eu sou boazinha. Tá certo? Então, gente, nós vamos encerrar hoje por aqui, já deu nossa hora. Próxima semana, se forem surgindo dúvidas, aí a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Professora, a Oi, senhora já usou algum projeto de pesquisa para a gente usar como base? Não? mandei. Mandei semana passada o meu projeto escrito para Tá no você. grupo, é? Oi? Tá no grupo? Tá no grupo. Eu mandei o meu projeto escrito, mandei o slide do projeto que eu e mandei, Lucas, o modelo em branco de projeto
projeto. Só para vocês irem em frente. Estou vendo aqui agora. Tá joia. Obrigado, viu? Por nada. Beleza, gente? Então, estamos encerrados. Eu já estou descabelada. Próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui, nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Para a glória de Deus. Amém? Então, um abraço, bom trabalho, que Deus ilumine a mente, derrame assim, ó, vários temas sobre a mente de vocês. Né? Amém. Temas sobre a mente de vocês, para fazer esse projeto ligeiro e dar tudo certo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fiquem Amém. com Deus, um abraço. Beijo, boa noite, pessoal. Boa noite. Bye.